agora, depois desses avisos importantes aí que a gente não podia deixar de dar hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 24, livro dos Salmos, Salmo 24. A gente vai continuar hoje aqui a nossa série de mensagens na história de Davi. Essa série tem como título Segundo o Coração de Deus. Na última mensagem, vocês devem lembrar que a gente expôs o Salmo 101, que é basicamente o discurso de Davi de posse. Ele, enquanto vai se preparando para se tornar rei de Israel, ele faz um discurso onde ele assume compromissos, onde ele assume uma postura de valores inegociáveis na condução daquele reino e que trouxe muitos aprendizados e muitas aplicações para a nossa vida. E hoje a gente segue nessa história. Davi já havia sido empossado como rei. Nós vimos no encontro passado que ele primeiro foi ungido rei sobre Judá, porque houve resistência de outros no povo de Israel, mas depois de alguns anos ele também é ungido e agora passa a assumir o governo de todo o povo de Israel, ali no capítulo 5 de 2 Samuel. E hoje a gente avança nessa história, irmãos, em que sentido? Agora a gente vê um Davi rei governando oficialmente sobre todo o povo de Israel, e agora ele toma um passo importante na direção daquele povo. Por quê? Porque durante vários anos a Arca da Aliança, que era aquele elemento que representava dentro do tabernáculo a presença do próprio Deus, que havia ali o maná dentro, havia ali as próprias leis, né, do Senhor ali representadas, estavam dentro daquela arca. A gente encontra ali naquela arca um símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança era literalmente aquilo para que as pessoas olhavam e diziam: Deus está no nosso meio. E essa arca ela ficava, por costume, dentro do tabernáculo, mas não no pátio, não no santo, na região do Santo dos Santos, que era a região restrita, onde somente o sumo sacerdote podia acessar em uma época do ano, e ele ali se colocava justamente como mediador entre Deus e os homens. Então, a Arca da Aliança era aquilo que representava de mais sagrado para o povo de Israel. Mas, curiosamente, essa arca, durante alguns anos, ela estava longe do centro espiritual do povo de Israel. E Davi toma uma decisão. Ele diz: eu vou resgatar essa arca e eu vou trazê-la de volta para o nosso meio. E antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu preciso dizer que o Salmo 24 ele foi composto justamente na ocasião em que essa arca ela foi trazida de volta para Jerusalém. Então foi um salmo de celebração, de festa, na ocasião em que aquilo que representava a presença do próprio Deus estava voltando para o meio do povo de Deus. E é curioso, irmãos, que alguns estudiosos acreditam que o Salmo 24 ele foi e está diretamente relacionado àquilo que aconteceu no Domingo de Ramos. Uma coincidência hoje, com que hoje nós estamos celebrando, porque hoje é Domingo de Ramos e hoje nós expomos o Salmo 24. Não foi planejado aqui no calendário, mas nós que cremos em um Deus que rege todas as coisas de maneira soberana, nos traz hoje aqui, exatamente para expormos o Salmo 24, que era o salmo que alguns estudiosos dizem que enquanto Jesus entrava no templo, ou melhor, enquanto Jesus entrava em Jerusalém corrigindo naquela entrada triunfal, alguns diziam que muito provavelmente era o Salmo 24 que estava sendo cantado no templo naquele domingo de Ramos. Então, nós vemos Deus conduzindo a história de maneira soberana, inclusive as nossas histórias hoje aqui. Não é por acaso que a festa da Páscoa também foi comemorada e celebrada justamente na ocasião em que o Senhor Jesus foi morto, para mostrar que a Páscoa cristã estava sendo confirmada exatamente agora na Páscoa judaica. Quando o povo de Israel celebrava a sua libertação do Egito, foi exatamente em que Cristo revelou a nossa libertação das trevas, do pecado e da morte naquele feriado de Páscoa. Jesus morreu no feriado de Páscoa judaico. E tudo isso, meus irmãos, nos mostra como Deus rege todas as coisas de um modo soberano. E aprove a nós também hoje chegarmos nesse relato da vida de Davi,
justamente expondo o Salmo 24. Então, é mais um motivo para nós que não cremos em coincidências, né? Abrirmos os nossos corações para ouvirmos a voz do Senhor nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos antes da gente ler o Salmo também e de seguir aqui. Senhor Deus, estamos na Tua presença. Nos lembramos desse dia, mais de 2000 anos atrás, onde o Senhor Jesus inaugurou a semana onde Ele fez e consumou a sua obra, entrando num jumento em Jerusalém. E todos ali, com ramos de palmeiras, o adoraram, o glorificaram, exaltaram o seu nome, bendizeram o seu nome, bendizeram o seu nome, exaltaram a sua glória e deram tudo que tinha, Senhor. Das mais profundas alegrias que haviam na sua alma foram proclamadas, Senhor, pelo ser daquelas pessoas. Mas, curiosamente, foram essas mesmas pessoas que ali o adoraram e o exaltaram, que poucos dias depois, Senhor, também o crucificaram e o mataram. O que serve como uma lembrança para nós do quanto a nossa alma ela é enganosa, quanto o nosso coração é enganoso. E nos faz, mais uma vez, voltar buscando graça, misericórdia e poder, olhando para o alto, olhando para Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. E a minha oração, Senhor, nessa manhã, é que nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra, expor esse salmo que foi escrito por Davi, nessa ocasião onde a presença de Deus estava sendo celebrada no meio do seu povo. Que assim seja conosco, que nós possamos celebrar a Tua presença, sendo ministrada pelo Teu Espírito e por meio da pregação da Tua palavra para a Tua igreja nessa manhã. Que nós possamos ter o mesmo coração alegre, fervoroso e humilde para ouvir a Tua palavra, assim como foi o coração de Davi, Senhor, ao compor esse salmo, ao receber a Arca da Aliança com danças, com alegria, mas ao mesmo tempo com temor na Tua presença. Que assim seja em nossos corações. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, aplica a Tua palavra em nossos corações, para que a Tua vontade seja feita, para que o nosso caráter seja moldado segundo o caráter de Cristo em nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei já o quanto esse salmo ele está conectado tanto com a experiência da entrada triunfal de Cristo, mas também uma relação direta com a entrada da Arca da Aliança em 2 Samuel capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. Essa arca estava sendo trazida depois de um tempo distante. Os filisteus, inclusive, tinham tentado levar a Arca da Aliança, só que deu ruim, porque eles mexeram com Deus Santo, e quando eles levaram a Arca da Aliança para eles, as coisas começaram a desandar lá. E eles disseram, não, eu não quero isso aqui não, leva essa arca. E aí todo mundo ficou com medo daquela Arca da Aliança. E Davi, como foi o homem corajoso o suficiente para enfrentar Golias, quando ninguém mais tinha, também foi o homem corajoso para dizer como a gente está sendo uma nação que professa o nome de Deus e que não está com a Arca da Aliança no nosso meio. Então ele diz, não, de jeito nenhum, essa arca vai voltar para a gente. Só que tinha um problema, irmãos. Davi, ele foi impetuoso o suficiente, mas não foi sábio o suficiente. Sabe por quê? Porque tinha um modo para guiar e para manejar a Arca da Aliança. A Bíblia fala, em duas passagens que a gente vai ver mais à frente, Números e Êxodo, que aquela arca ela tinha argolas, justamente para que varas fossem atravessadas, para que ela fosse transportada sem que ninguém tocasse nela. Mas Davi estava muito ansioso, ele era um líder impetuoso, e líderes têm esse desafio. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa de um jeito muito rápido e nem sempre é do jeito que Deus quer. E Davi fez isso. Ele disse, não, vamos trazer logo essa arca não pode passar mais nem um minuto longe de Jerusalém. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele providencia um carro novo. Ele bota uma carroça, naquela época uma carroça, ele bota aquela arca e chama homens para ajudar ele a transportar aquela arca. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam transportando para Jerusalém, versículo 6 do capítulo 6, quando chegaram à eira de Nacon,
Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Coisa tão corriqueira, né? Os bois tropeçaram, gente. A arca ia cair. Uzá faz o óbvio. Vou proteger, eu vou deixar a arca cair no chão. Quem é que vai fazer isso? Mas olha o que acontece. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Por que Uzá morreu, irmãos? Porque eles já começaram errado. Deus tinha dito, a arca da aliança tem que ser transportada pelos levitas e tem que ser transportada com varas que vão ser pelo meio das argolas. Eles tentaram dar um jeito ali. E eles tiveram consequências por essa desobediência. Davi chegou ao ponto, irmãos, a Bíblia chega a dizer em 1 Samuel, aí no capítulo 6, que Davi ficou irado com Deus. É engraçado, a Bíblia diz que Deus se irou contra Davi, contra Uzá, e a Bíblia diz que Davi se irou contra Deus. Então você vê o coração daquele homem, né, que era tão espontâneo, mas às vezes tão falho ao mesmo tempo. Ele se ira contra Deus, ao ponto que ele diz, quer saber, eu não quero mais saber dessa arca, não. E a Bíblia diz que enviaram a arca para a casa de Obed e Edom. Aí está tudo no capítulo 6. E depois de 3 meses aconteceu algo engraçado. Aquela arca começou a gerar bênçãos para a casa de Obed e Edom. E quando Davi ficou sabendo disso, eita, a arca está abençoando aquela casa, eu vou trazer ela de volta de novo. Tá bom demais essa história. E por que a arca trazia bênçãos, irmãos, para a casa de Obed e Edom? Porque a arca representava o próprio Deus. E isso mostra que quando Deus está presente no nosso lar é um lar abençoado. Esse é o significado ali daquele texto. Mas aí Davi vai e diz, não, eu vou trazer essa arca de volta. E agora ele faz o que tem que fazer. Em Crônicas mostra que agora ele fez do jeito certo. Agora ele fez de acordo com as varas, passando pelas argolas. E ali virou essa grande festa, irmãos. E é nessa grande festa que ele celebra, ele se alegra. E a Bíblia diz que ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor, no versículo 15 do capítulo 6. E é justamente nesse contexto que o Salmo 24 ele foi produzido, onde a Arca da Aliança chegava de maneira triunfante e gloriosa pelas portas de Jerusalém. E agora, finalmente, a adoração verdadeira estava sendo restaurada no meio do povo, depois de um período onde a incredulidade e o paganismo estavam ganhando muita força na época de Saul. E Davi diz, não, aqui é a casa do povo de Deus, aqui vai haver adoração somente a Deus. E aí a gente vai para o Salmo 24 agora, feito esse contexto, né? E o Salmo 24 ele começa dizendo, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então aqui, irmãos, antes mesmo de falar sobre a glória de Deus, sobre esse Deus que era digno de ser adorado, que é como ele conclui falando, Davi começa falando sobre os atributos desse Deus, no sentido de ser um Deus que criou todas as coisas. Ele é um Deus soberano e dono absoluto de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Esse termo, no original hebraico, ele aponta para a totalidade da criação. Deus é dono de tudo. Olha para as terras, é de Deus. Olha para os mares, é do Senhor. Olha para os céus, é dele, ele o fez. Olha para os mais profundos abismos oceânicos, que os homens sequer conhecem em sua plenitude. Foi Deus quem o fez. Olha para qualquer coisa que você pode perceber nesse mundo, debaixo da sua criação. Foi obra de Deus. Ele é dono de cada planta, de cada árvore, de cada animal. Por mais exótico e diferente que seja, ele o criou. Ele o fez, ele o pensou. Ele foi o ser que encheu os céus de aves, encheu a relva de animais, encheu os mares de animais aquáticos.
E Davi ele começa dizendo, olha, lembrem-se de quem é esse Deus. Não é um Deus apenas... Não é um Deus mítico, não é um Deus fantasioso. Eu estou lendo a obra de Don Quixote agora, escrito por Miguel de Cervantes. E uma das coisas interessantes na obra de Don Quixote é que hoje, com certeza, primeiro ele teria algum transtorno, né? Alguma alucinação, ele teria algum transtorno, esquizofrenia, com certeza, né? Teria algum transtorno nos nossos dias. E uma coisa interessante, irmãos, naquela história é que logo no início do livro ele começa nessa megalomania, nessa fantasia que ele sempre cria o tempo todo. E a primeira fantasia é o desejo de ser um armado cavaleiro. Ele quer ser um aventureiro que, sendo um cavaleiro, desbrava o mundo, desfazendo as injustiças e resolvendo os problemas. E a primeira coisa que é interessante do livro é que ele sai como um cavaleiro, mas ele não era cavaleiro. E é a primeira crise que ele tem, mas eu não fui ordenado cavaleiro. Como eu posso lidar com isso agora? E numa das primeiras cenas ele se depara com a pousada, mas na sua fantasia ele imagina que aquilo é um castelo. E à frente dessa pousada tem meretrizes, mas na fantasia dele são princesas. E o interessante dessa história, irmãos, é que tudo se torna fantasioso e se torna muito maior do que se pode imaginar. E assim é o ser humano, nos seus erros, nas suas falhas, nos seus pecados. Nós fantasiamos sempre em nosso favor. Sempre nós nos achamos melhores do que somos. Sempre nós estamos melhor do que pensamos ou menos errados do que poderíamos estar. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos falando sobre Deus, irmãos, e lendo a sua palavra, não existe nenhuma fantasia aqui. É tudo verdade. Tudo isso que nós estamos proclamando, que é belo, que é majestoso, que é grande, não são fantasias criadas pela mente humana. São verdades que nos impactam porque são gloriosas. Então Deus, de fato, é o dono de todas as coisas. Nós não estamos olhando para uma pousada e vendo um castelo, não. Nós estamos lendo a verdade revelada de Deus. E ele não é apenas o dono de todas as coisas, mas ele é o dono de todos aqueles que aqui habitam, inclusive os seres humanos. Porque a palavra de Deus diz que ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Então, de algum modo, Davi começa falando sobre isso, irmãos, porque ele era rei agora. Ele governava Israel num dos seus tempos mais prósperos da história. Ele estava tornando Israel um povo próspero com seu governo. Mas ele sabia que, no final das contas, ele era apenas mais um debaixo do governo de Deus. Ele e todo o seu povo pertencia a Deus. Ele, mesmo sendo um rei glorioso e poderoso agora, não passava de um servo do Senhor. Não passava de um servo desse Deus que domina todas as coisas e que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Então ele proclama um rei que é o rei do mundo inteiro. Ele não é o rei apenas dos crentes. Ele não é o rei apenas de Israel. Ele não é rei apenas de algumas nações que são mais conservadoras. Ele é o rei de tudo e de todos, irmãos. E Davi começa o seu salmo lembrando dessa grandeza de Deus e nos lembrando que nós não oferecemos a Deus algo que é nosso. Tudo que a gente dá a Deus, nosso louvor, nossa vida, nosso tempo, aquele próprio ato ali de dar e levar a Arca da Aliança em direção a Jerusalém, não era nada mais, nada menos do que apenas devolver a Deus aquilo que já era dele. A gente não acrescenta em nada a Deus, irmãos. A gente somente dá a Ele o que é dele. E quem ganha, na verdade, somos nós, porque Ele já tem tudo. Então, Davi, ele mostra a Ele mesmo nesse salmo que por mais grandezas que ele tivesse produzindo, por mais vitórias que ele tivesse conquistado, inclusive derrotando Golias, e agora promovendo o resgate da verdadeira espiritualidade em Israel, ele nada mais estava fazendo do que apenas devolver a Deus, do que apenas retornar a Deus. Um Deus que, segundo Agostinho de Hipona, expondo e refletindo nesse salmo, ele é dono do mundo duas vezes. Porque ele é dono do mundo por criá-lo
e é dono do mundo por redimi-lo. Então nós pertencemos a Deus duplamente, irmãos. Nós pertencemos a Deus porque Ele nos criou e nós pertencemos a Deus porque Ele nos resgatou por meio de Cristo. Então você pertence a Deus duas vezes. E louvado seja Deus por isso. E aí Davi continua no Salmo aqui, dizendo: ok, eu falei sobre quem Deus é. E não falo de modo fantasioso como Don Quixote, eu falo como um Deus que se revela plenamente e perfeitamente na sua palavra. Logo em seguida ele fala sobre quem é o homem que é chamado a adorar a Deus. Porque ele continua dizendo no versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Depois de falar do adorado, do Criador, ele fala da criatura que é chamada a adorar. E aí ele fala: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Isso tem tudo a ver, irmãos, essa pergunta, quem subirá ao monte do Senhor, com o evento que aconteceu em 2 Samuel capítulo 6. Porque o episódio de Uzá nos gera um temor santo. Quando a gente olha e vê um homem que de algum modo cria plenamente que estava fazendo a obra de Deus, cria que estava protegendo o próprio Deus ao impedir que aquela arca caísse no chão. Mas ele é morto por aquele ato. Só vem a pergunta ao nosso coração: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai subsistir a ira, a justiça, a glória desse Deus, se até aquele que estava sendo instrumento para trazer a presença de Deus para o meio do povo de Deus foi fulminado? Quem poderá resistir à obra de Deus? Quando a gente entende o texto, a gente percebe, irmãos, que Deus não foi injusto, porque ele havia sido claro na sua ordem. Em Êxodo 25, você pode ler em casa com calma por conta do nosso tempo, em Números capítulo 4, esses dois textos falam de maneira clara que a arca somente poderia ser levada pelos levitas e somente poderia ser carregada por meio de varas. Então é fato, irmãos, que Uzá violou um preceito sagrado. Ele e Davi, mesmo com boas intenções, foram muito pragmáticos. Ignoraram aquilo que Deus tinha dito que era para ser. Mostrando para a gente que, de fato, Deus é um Deus santo, que não admite improvisos e concessões humanas, sobretudo para justificar fazer a sua obra. Deus não abençoa, meus irmãos, essa negociação daquilo que ele mesmo estabelece, porque ele é santo. Porque ele é santo. E tudo isso só mostra o quanto Deus é santo e o homem não. Porque sob a ótica humana, Uzá não estava matando, não estava roubando, né? Aquela história, eu não estou roubando, eu não estou matando. O Uzá só estava tentando ajudar a levar a arca para Israel. E tudo isso só serve para fazer a gente perceber, irmãos, o quanto nós somos diferentes de Deus. O movimento que tenta fazer o homem parecido com Deus é um dos movimentos mais destrutivos da história da igreja. É quando tenta nos fazer parecer que a gente não tem mais distinção entre Deus e o homem, e Deus é o Deus diferente de nós, porque ele é Deus e nós somos homens. Se até um homem que estava fazendo a obra de Deus e buscando proteger aquilo que representava Deus foi morto, vem a pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Mas o próprio texto responde: aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. E essas duas imagens, elas são importantes porque elas querem mostrar para a gente que Deus se importa tanto com o fazer certo, a ortopraxia, que significa o fazer correto, a praxe certa, mas também com a ortopatia, os sentimentos, as motivações corretas. Deus não se importa apenas com a ortodoxia, irmãos, que é o crer correto.
Deus não se importa apenas com a ortopraxia, que é o fazer correto. Deus se importa também com a ortopatia. Quais são as nossas motivações para a gente fazer aquilo que a gente faz? Por isso que ele diz, limpo de mãos, ações corretas, mas motivações corretas, motivações santas. Spurgeon, comentando esse texto, ele disse assim, mãos limpas não seriam suficientes a menos que estejam conectadas com o coração puro. A verdadeira religião é obra do coração. Podemos lavar o exterior do cálice e da bandeja o quanto quisermos, mas se o interior estiver imundo, estamos completamente imundos aos olhos de Deus, pois nosso coração é mais verdadeiramente aquilo que somos do que as nossas mãos o são. Podemos perder nossas mãos e ainda permanecer vivos, mas não poderíamos perder nosso coração e ainda viver. A vida de nosso ser está na natureza interior. Logo, aí está a necessidade imperativa de pureza interior. Ou seja, não é suficiente ajudar o necessitado. É preciso fazer aquilo sem orgulho ou sem desejo de ser reconhecido. Não é suficiente falar a verdade. É preciso odiar a mentira. Que a gente às vezes fala a verdade, mas dizendo como eu queria mentir, né? Como seria bom essa mentirinha aqui para resolver esse problema? Não é suficiente não adulterar. É preciso manter-se fiel em seu coração e em seus pensamentos. Não é suficiente ir à igreja. É preciso amar a comunhão dos santos e desejar sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é suficiente cantar louvores. É preciso viver em adoração contínua com a vida santa na presença de Deus. Não é suficiente evitar o mal, é preciso amar o bem, com amor, com fervor, com paixão. Não é suficiente evitar a idolatria visível, é preciso remover os ídolos ocultos do coração. Não é suficiente parecer justo diante dos homens, é preciso ser aprovado diante de Deus, que vê o coração. Porque é esse que receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, a pergunta é: quem é capaz de viver assim? Quem é capaz de viver assim? Alguém aqui preenche essas qualificações? Alguém aqui preenche essas qualificações? Não, irmãos, não, não, não e não. A gente deveria ter sido mais rápido em responder isso. Por que não? É impossível, irmãos. Isso é impossível. Nem o pai da fé Abraão, nem o grande líder Moisés, nem o grande profeta Elias, nem o grande rei Davi, nem os grandes apóstolos Pedro, Paulo, João, muito menos eu, muito menos você. Ninguém é qualificado para isso, irmão. Exceto um. Jesus, o Filho de Deus. Esse salmo é completamente messiânico, irmãos. Porque apenas Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, e se fez homem para se tornar ossos dos nossos ossos, carne das nossas carnes, ele morreu em nosso lugar, justamente porque não havia ninguém, justamente porque a resposta para a minha pergunta deveria ser prontamente: não, 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 não há ninguém capaz, não há ninguém digno. E é por isso que ele veio, porque não havia ninguém. Então logo o homem cai. A Trindade sabe na hora, já sabia previamente que não tinha outro jeito de solucionar o problema do homem a não ser: o filho tem que ir. Deus tem que se fazer homem. Ele tem que morrer no lugar do injusto, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o digno pelos indignos. Ele tem que morrer no lugar desse povo. No lugar desse povo que tem as mãos sujas e os corações impuros. Ele tem que morrer. E ele morre, irmãos. É isso que nós estamos celebrando nessa semana. Que ele veio. E ele morreu.
Mas nós já sabemos, ele ressuscitou. Mas não apenas ressuscitou. A história da redenção não acaba na ressurreição de Cristo. A história da ressurreição acaba na ascensão que culminará com a sua volta gloriosa. Mas a ascensão de Cristo, meus irmãos, é uma das coisas que muitas vezes ficam esquecidas nesse processo. Muitas vezes nós pulamos da ressurreição e vamos direto para a segunda vinda de Cristo. Mas o que esse texto está falando é exatamente sobre a glória de um Deus que ascendeu aos céus. E a ascensão de Cristo, que de algum modo é glorificada, representada também na entrada do Cristo no Domingo de Ramos, onde ele está sendo recebido agora de maneira gloriosa pela terra. Mas a ascensão é a recepção gloriosa de Cristo nos céus. É a prova de que Deus, de fato, exaltou o Filho. É a prova de que Filipenses 2 está certo. A Bíblia diz que por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Cristo ressuscita ao terceiro dia, mas 40 dias depois ele é assunto aos céus. E ele é assunto aos céus, e ao chegar aos céus, irmãos, ao chegar às portas dos céus, Jesus diz àquelas portas: levantem as suas cabeças, ó portas. A aplicação desse texto é messiânico, versículo 7. Esse é um salmo messiânico, irmãos. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Davi achava que aquilo era apenas sobre a arca entrando em Jerusalém, mas isso que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, era sobre a obra de Cristo, que ao chegar na glória, em alta voz, afirma: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Spurgeon, comentando esse texto, disse: imagine o som de uma voz de homem nos céus. E os céus estranham homens, porque não existem homens nos céus até Cristo. E os céus olham e dizem: um homem no céu. E a Bíblia diz, ou melhor, Spurgeon diz nos seus pensamentos, que nesse momento todos os habitantes do céu se reúnem, anjos, todos os seres, querubins e serafins, e vão aos portais dos céus, olham para cima dos muros e perguntam: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse homem glorioso? Como pode haver um homem nos céus? E uma voz responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Pela primeira vez na história, irmãos, as portas dos céus se abriram para um homem. Mas não se abriram apenas. Ele entra na glória, irmãos. E ele entra sem pedir autorização, porque ele sabia quem ele era. Ele era Deus também. E ele caminha para dentro da glória. E ele não caminha pela graça, como nós. Ele caminha pelo seu próprio mérito, irmãos. Nós vamos entrar nos céus pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo. Lembra-se da história de Esther? O que é que ela precisava fazer para entrar na presença de Assuero? Um cetro estendido. Jesus não precisava de ninguém estender o cetro para ele, porque ele era o Rei glorioso, o homem que era o próprio Deus. Então ele entra com confiança o suficiente, sem orgulho algum, e diz: levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, porque o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas chegou. E para que não tivessem dúvidas, o salmista responde mais uma vez, versículo 9 e 10. Mais uma vez, levantem-se as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez perguntam: quem é esse Rei da Glória? E mais uma vez, o salmista termina dizendo: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E então todos os seres espirituais
levantam as suas cabeças. Muito provavelmente eles levantam, irmãos, porque eles estavam ajoelhados. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13, nós vemos essa festa da ressurreição de Cristo na eternidade. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. O Rei da Glória sentou à destra de Deus Pai, irmãos. E aí você pergunta, mas ele não já sentava antes? Já sentava, mas agora ele senta como homem. Osso dos nossos ossos, carne das nossas carnes, um corpo glorificado, mas tendo experimentado tudo que um homem pode experimentar, tendo sido tentado de todas as formas, mas em nenhuma delas tendo cedido à tentação. E agora ele senta no seu trono de glória. E é desse trono de glória que ele se levantará mais uma vez para vir julgar os vivos e os mortos e buscar a sua igreja. Mas até retornar, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse que ele não está mais batendo as portas dos céus, porque ele nem precisou bater as portas do céu. As portas do céu se abriram diante da sua glória, diante do seu poder. Mas tem uma porta que ele bate, mostrando a humildade de um Deus glorioso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é a beleza do evangelho, irmãos. Esse rei de tamanha glória, de tamanho poder, que entrou nos céus sem precisar que ninguém estendesse o cetro para ele. É o Deus que se importa com pecadores de mãos impuras e corações impuros como eu, como você, como o rei Davi, ao ponto de morrer por nós, mas não apenas morrer por nós, ao ponto de bater a porta do nosso coração e nos convidando a cear com ele. Irmãos, muitas vezes a gente aplica esse texto como principalmente um texto evangelístico. Mas se você ler Apocalipse capítulo 3, esse é um texto que ele está falando para a igreja. Do povo que já tinha sido comprado pelo sangue de Jesus, mas que estava talvez minimizando a sua vida espiritual, negligenciando o seu relacionamento com Deus. Um povo que estava se achando rico, mas era pobre. Estava se achando elegante e vestido, mas era nu. É o que Apocalipse capítulo 3 diz. Mas a Bíblia diz que o Senhor continuava batendo e dizendo: eu quero cear com vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero que a minha vida mude a vida de vocês. E ele está falando para a igreja, e ele está falando para os crentes, e ele está falando em primeira mão para aqueles que já sabiam quem ele era. Então a grande mensagem para nós, irmãos, aqui nessa manhã é: você, crente em Jesus, o quanto de repente você tem fechado o seu coração para a comunhão que Deus quer que você tenha com Ele. O quanto nós estamos minimizando, o quanto nós estamos abrindo mão, o quanto nós estamos deixando de usufruir da presença santa e gloriosa desse Deus que está à porta. E tudo que Ele quer é simplesmente cear. Ele quer simplesmente dar a sua vida, não agora como sacrifício, mas dar a sua vida como comunhão. Dar a sua vida, a sua água viva,
que sacia a alma, que sustenta as dores, que alivia os fardos, que corrige os caminhos, que direciona as escolhas, que cura a alma, que restaura as feridas, que dissipa as trevas, que tentam nos afastar continuamente dele. Então esse é um convite, irmãos, à santidade, a uma vida mais profunda com Deus, a nós não aceitarmos a possibilidade de uma vida cristã medíocre. Nós ouvirmos de Cristo que Ele quer entrar em nossos lares, Ele quer mudar as nossas famílias, Ele quer quebrar aqueles ciclos, aqueles vícios, aqueles hábitos que a gente diz, isso nunca vai mudar, porque eu cresci assim, eu vivi assim, eu até mudei umas coisas na minha vida depois que eu encontrei com Jesus. E a sua mente quer dizer, não, isso aqui não tem como mudar. E Jesus está dizendo, tem como mudar sim. Tem como mudar sim, porque se eu entrar e cear com você, você nunca mais vai ser o mesmo. Sua família nunca mais vai ser a mesma. Mas para isso, irmãos, precisamos abrir o nosso coração. E por que ele faz isso, irmãos? O que Jesus ganha com isso? Por que tanto esforço? Por que tanto amor? Por que tanto sacrifício ao ponto dele não apenas vir, morrer, ressuscitar, entrar nos céus, mas ainda ficar batendo a porta do coração da igreja e dizendo, eu quero cear com vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque o Rei da Glória também é o Rei da Graça. É graça. O Rei da Glória é o Rei da Graça. E talvez por isso que o verso 6 diga assim, ó. Volta lá no verso 6. Esta é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sabe quem foi Jacó? Não estou perguntando se você sabe quem foi o personagem Jacó. Estou perguntando se você sabe quem foi Jacó. No sentido do que ele representava. O que o seu próprio nome dizia. Era um enganador, gente. Sabe o pior pecador da Bíblia? Jacó. E é por isso que no versículo 6 o texto faz questão de dizer que ele é o Deus de Jacó. Ele poderia ter usado é o Deus de Israel, é o mesmo nome, a mesma pessoa, só mudou a nova fase de Jacó. Mas agora ele diz, é o Deus de Jacó. Jacó significava enganador, um homem de mãos impuras, de coração impuro. Se havia alguém que pode definir um pecador na Bíblia, esse é Jacó. Mas o que marca a vida de Jacó, irmãos, o que define Jacó não é porque ele era um enganador. O que marcou e definiu a vida de Jacó é porque ele abriu seu coração para Deus. Quando bateram, ele disse, eu sou pecador mesmo. Inclusive, meu nome diz, eu sou enganador. Sou enganador mesmo. E aí Deus entra em seu coração, o transforma e o chama de Israel. E nos lembra que aquele a quem pertence a terra e a sua plenitude, e que não precisou bater a porta do céu para acessá-lo, ele bate a nossa porta, irmãos, nos chamando para o relacionamento com ele. E é por esse motivo que Davi dançava na presença de Deus, porque ele sabia que o coração dele era pecador, mas ele via a graça de Deus derramada na sua vida, ao ponto de que ele foi ungido rei de Israel, sendo pecador, e foi perdoado por Deus em meio a tantas outras coisas que ele fez de errado no caminho. Mas ele via um Deus da glória, que era também ao mesmo tempo um Deus da graça, o Deus de Jacó. Davi era um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos, não porque tinha um coração puro, mas porque ele estava aberto para a graça do Rei da Glória. E aí vem a pergunta para nós, caminhando para o fim dessa mensagem. Como está a porta do nosso coração? Não temos como sair daqui hoje, irmãos, sem nos fazer essa pergunta. Se ele está à porta e bate, e aquele que abrir, entrarei e cearei com ele, é como está a porta do seu coração. Tem havido comunhão com Deus, com Cristo na sua vida? Porque se não tem, Cristo morreu em vão.
na sua vida. Você está desperdiçando a obra de Cristo. O céu não começa na eternidade. A eternidade não começa no céu. O céu e a eternidade começam hoje, irmãos. O céu vai ser um lugar que, para quem não vive com Cristo hoje, não faz sentido. Qual é o sentido de eu desejar o céu e a eternidade se lá é o lugar onde eu vou estar para sempre com Cristo, se eu não estou com Cristo hoje? Entende? É lógica aqui. É lógica. Como está o seu coração diante de Cristo? Existe amor pelo Senhor Jesus? Existe temor a Deus sendo cultivado? Existem louvores, cânticos sendo entoados? Existem orações sinceras, quebrantadas, dependentes? Existe tempo para a palavra de Deus ser lida, ser meditada? Mas mais do que isso, existe obediência à palavra de Deus. Tipo assim, você abrir o texto e dizer, Senhor, é isso. É isso. Preciso te seguir. Existe confissão de pecados. Confissão de pecados é um hábito espiritual, irmãos. A gente olhar, às vezes, para outras pessoas e dizer, meu irmão, me perdoe. Mas principalmente olhar para Deus. Deus, me perdoa por isso, me perdoa por isso. Existe serviço sendo prestado a Deus com alegria, com gratidão. Estava conversando ontem numa mesa com algumas pessoas que, inclusive algumas mais velhas, servem à igreja aí há 40, 50 anos. E uma das coisas que se falava era o quanto essa perspectiva de serviço mudou no mundo, mas principalmente na igreja. Antigamente, irmãos, a gente vinha com disposição de servir. Era natural, eu sou igreja, eu sou servo. O que precisar, conta comigo. Onde tiver escala, eu estou servindo. E hoje não. As pessoas estão se vendo como espectadores de uma plateia apenas. Não entenderam que ser igreja é servir. Servir um ao outro. Começa da nossa casa e vai se expandindo para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. E isso é a marca de um coração que está aberto a cear com Cristo. A sede por santidade, irmãos. Quando a gente vê pecados dos mais diversos tipos, isso nos constrange ou a gente não tem mais sensibilidade. Ou a gente se rendeu. O Rei da Glória, meus irmãos, não é apenas digno de entrar no nosso coração, mas ele é digno de ser recebido como os seres celestiais receberam ele. Glória, louvor, honra, majestade, força. E como nós fazemos isso? Quando nós santificamos os nossos corações, irmãos. De fato, esse padrão de pleno coração limpo e plena mãos limpas plenamente, ele é impossível para o homem. Mas quando Cristo invade a nossa vida, esse padrão ele começa a ser desejado, começa a haver luta por esse padrão. E quando nós falhamos, nós choramos, porque a graça produz santos. Não santos perfeitos, mas santos que agora estão em Cristo. Foram mudados de posição. Agora nossa posição é santos em Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos cobre e nos purifica de todo pecado. E santos proclamam e celebram a graça de Deus, que começa a ser manifesta em suas vidas e que agora começa a alcançar outros pelo poder do Evangelho. Portanto, meus irmãos, que essa graça nos alcance, que o Espírito do próprio Rei possa habitar em nossas vidas, porque na época de Davi, a presença de Deus era manifesta por meio da Arca da Aliança. Onde é que estava Deus? Está lá na Arca da Aliança. Onde a Arca da Aliança estiver, a bênção de Deus está. Onde é que a presença de Deus está manifesta hoje? Em nós. A presença do Espírito Santo é a Arca da Aliança, na nova aliança. Deus habita em nós pelo seu Espírito. E é justamente isso, irmãos, que nos faz
desenvolver a nossa salvação em temor e tremor, como a palavra de Deus diz. Porque agora nós somos o templo do Espírito Santo e Cristo em nós é a esperança da glória. A presença de Deus não está mais confinada a um objeto, a um lugar físico, ela habita no coração daquele que foi salvo pelo Senhor Jesus. Portanto, receber o Rei da Glória hoje não é mais abrir os portões de uma cidade, como Davi o fez, abrindo Jerusalém. Mas receber o Rei da Glória é abrir o coração de maneira escancarada. Não tem mais nenhum lugar que ele não possa entrar. Não tem mais nenhum quarto que ele não possa visitar. Não tem mais nenhum local do nosso coração que ele não possa sondar, que ele não possa transformar e que ele não possa moldar. Que a gente se renda ao Rei da Glória, porque é aquele que se rende hoje é que será levado por ele quando ele voltar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Rei da Glória, Criador dos céus e da terra, a quem pertence todas as coisas, inclusive esse coração que agora se rende, inclusive cada um desses corações que aqui se rendem. Nós reconhecemos, Senhor, que temos mãos impuras, corações manchados pelo pecado. Nós confessamos os nossos ídolos, admitimos as mentiras que por vezes alimentamos e afirmamos. Nós pedimos perdão, Senhor, pela cobiça que muitas vezes alimentamos em nosso coração, pela falta de honestidade que por outras vezes é manifesta, Senhor, de tantas formas no nosso dia a dia. E pelos outros tantos pecados que nós nem sequer reconhecemos, que certamente são muito maiores do que aqueles que nós percebemos. Mas hoje, Senhor, à luz da Tua palavra, nós pedimos graça do Senhor sobre nós. E abrimos os corações, os portões dos nossos corações para o Rei da Glória. Assim como o Senhor entrou nos céus, Senhor, de maneira triunfante, gloriosa, poderosa, e assumiu o trono junto, Pai, à destra de Deus Pai. Nós abrimos nossos corações, Senhor, para que o Senhor assuma o trono e sente sobre ele, governe soberanamente aqueles que, porventura, Senhor, ainda não haviam se rendido a Cristo, porque ainda se achavam reis ou rainhas das suas próprias vidas. Que nessa manhã, Senhor, haja um destronar, Senhor, de idolatrias e pessoais que começam nos nossos corações. Destrona os nossos ídolos, Senhor. Tira cada um de nós do reino das nossas vidas, do governo das nossas vidas, e permita, Senhor, que o Senhor assuma o trono da glória, não apenas nos céus, mas nos nossos corações. Que essa Tua obra seja realizada, Pai, não apenas daqueles que porventura hoje, Pai, estarão tomando a decisão de serem discípulos do Senhor Jesus, mas no coração de todo aquele que já professa, mas que todos os dias enfrenta lutas e batalhas, porque vê o seu coração tentando dominar e governar sobre nós mesmos. Que o Senhor nos destrone todos os dias, se for necessário. Que o Senhor refaça os nossos corações e que todos os dias, Senhor, nós nos ajoelhemos em nossos corações e ergamos os nossos olhos, Pai, olhando para o Rei da Glória. Que isso alimente a nossa esperança, que isso alimente a nossa alegria, que alimente a nossa dependência, para que o Senhor nos mantenha assim, firmes, fiéis e santificados na Tua presença, até o dia que o Senhor há de voltar, Senhor, em poder e glória, para buscar a Tua igreja e nos levar para todo sempre ao Teu lado. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé nesse momento. Nós vamos encerrar louvando a Deus, louvando ao Senhor com essa